Antes do comentário da palavra de hoje, primeiro o que nós estamos celebrando durante os 40 dias, que se chama Quaresma. E aqui nós vimos na palavra de Deus, até Jesus reservou esse tempo de penitência, reservou esse tempo de mudança. Primeiro, a Quaresma é um tempo de recordação do nosso batismo. A nossa vocação, somos chamados pela graça de Deus, somos filhos de Deus para modificar este mundo. Tudo isso que eu falei é muito forte. Somos chamados, é um convite. Somos filhos de Deus, modifica tudo. Eu não sou um qualquer, eu sou filho de Deus. Então, se eu sou filho de Deus, eu mereço respeito, eu tenho dignidade. Acho que mora na nossa vida, muito em nome de um monte de coisa, mora aí o grande defeito nosso. Às vezes a gente abaixa a cabeça na hora errada, e para algumas coisas erradas. Então, na hora que é para a gente levantar a cabeça, a gente não levanta. Por isso que o pecado, quando ele atinge a nossa vida, ele sai vencedor nessa hora que você esquece que você é filho de Deus, que você tem dom, que você não é um qualquer, nunca teve ninguém igual a você, não tem e nunca terá. Então todos esses dons que a gente deixa passar por preguiça, por justificativa, por um monte de coisa, passou. Nunca mais, nunca, aquilo que seria a sua cor neste mundo, se você não pintar, olha bem a sua responsabilidade, porque a gente tem pouca responsabilidade com isso, a gente só quer ganhar, a gente não quer, ter esse movimento do fazer. A cor que o mundo necessita, só você tem. Então, ninguém mais tem, e as pessoas só vão gostar de você, e você só será você de verdade se manifestando essa cor. Se você for a cor do seu marido, a cor do seu namorado ou namorada, estragou. Você realmente não está sendo você, e no fundo, há uma falta no mundo. Por quê? Porque você nasceu para ser essa cor. É duro isso que eu estou falando, mas é difícil, mas é a vida, tem que ser assim. Tem que ser assim. Não adianta nada a gente fazer penitência, deixar de tomar refrigerante, comer doce, deixar de bebida, deixar de fofocar, que eu acho que deveria ser o normal, não precisar de penitência. Tantas coisas assim, só vai ter sentido na sua vida se você se transformar em algo melhor. Não adianta nada. Na Quaresma eu não como carne vermelha. Aí eu vou lá no Mercado Central, no supermercado, compro 20 quilos de bacalhau. Está errado. Por quê? Porque você não está fazendo penitência, E gostoso, O bacalhau é tão bom, O que eu falei na quarta-feira. Então compra 20 quilos de jiló, aí você vai comer, Então assim, tem hora que a gente faz umas opções na vida que no fundo vai ser mais para vanglória nossa do que realmente para mudança de vida, vou deixar de comer doce, certo? Mas e daí? E daí? Se você não ficar doce na sua vida, é melhor você comer 200 quilos de doce. Se você continuar azedo, amargo, não, come doce, Então é isto que é essa recordação. Então é um tempo de penitência, é um tempo de conversão, é um tempo de mudança de vida, sabe? E nós temos que ser radicalmente. Nós temos que parar de ficar deixando no meio do caminho, sabe? Então tem coisas que o tempo passa e a gente tem deixado muito a nossa dignidade a ver navios. Então, conversão. Para quê? Para que a riqueza de Deus se manifeste. É como se todo o ouro do mundo, toda a riqueza do mundo está te sinalizando, é seu, meu filho. O mundo é maravilhoso. Você tem que colocar isso na sua vida. Só que você tem que deixar algumas coisinhas que você é meio duro, Cabeça dura, você é muito fraco.
você torna tudo isso ídolo, idolatria. Então largue isso aí e se converta mesmo, para que as maravilhas de Deus se manifestem. Porque Deus não quer ninguém triste, Deus não quer ninguém sub-humano, Deus quer que você seja humano plenamente. Então, diante de tudo isto, por coincidência ou não e por necessidade, a palavra de Deus, ela vem nos mostrar e como força a esse tempo tão bonito. O livro do Gênesis e o próprio Evangelho, a grande tonalidade hoje se fala a respeito do pecado, da nossa confiança e do nosso desligamento e o nosso afastamento de Deus. O livro do Gênesis, ele não é um livro científico, né? Se algum dia provar que quem veio primeiro foi a mulher, em momento algum a gente vai perder a fé, porque o livro do Gênesis é um livro muito bonito, que nos fala sobre a origem do bem e do mal, e da liberdade humana. É um livro que está preocupado em dizer isto, não está preocupado em pesquisas científicas. Quem veio primeiro foi o homem, se foi a mulher. A Bíblia não está preocupada com isso. Então, é um livro muito rico, porque vem trazer essa riqueza de vida. E aqui é muito interessante a situação mostrando para nós, quando Deus fez o mundo, Ele construiu um jardim maravilhoso. Um jardim maravilhoso. Com muitas árvores, com muitos frutos. Imaginem vocês, vamos falar assim, mais de 300 milhões de árvores, né? Então tinha árvore para todo mundo, é muita árvore mesmo. Só que tinha uma árvore e chamou Adão e Eva e falou: olha, essa árvore vocês não poderão comer desse fruto. Interessante que no momento que falou isso, todas os 300 milhões de árvores esqueceram, né? Aí já passou para aquilo. Já notou isso na nossa vida? Quando a gente fala um não para uma coisa, aí se volta para aquilo, né? Nós somos muito esquisitos, sabe? Em relação a algumas coisas na vida. Então, não pode fazer isso, aí você quer fazer, né? Olha, então vou fazer penitência de cerveja. Aí parece que toda festa você vai, todo mundo a geladinha, né? O doce, aí todo mundo serve doce para você. É interessante porque a gente fica mais aguçado, né? Então, tinha tudo de bom. Mas Deus falou o seguinte: olha, meu filho, é só isso aqui. Não mexe nisso aqui não. Ó, o olhão cresceu. Aí veio o tentador. Interessante que ele é tão ardiloso, o tentador, que o tentador inverteu a situação, virou e falou assim: olha, engraçado, né? O seu Deus comentou que vocês não podem comer fruto nenhum. Aí Eva tentou consertar. Não, aí Eva tentou defender Deus, né? Não, podemos sim. É só dessa árvore que nós não podemos comer. Aí começou o inferno, né? Aí começou a tentação. Aí não aguentou, como nós também não aguentamos, né? Caímos por bobagens, vamos falar a verdade. Esquecemos tudo para trás e caímos por bobagem. E qual foi o pecado do homem, Adão e Eva? Pecado da humanidade: ser Deus. Ser Deus. Querer igualar a Deus, o bem e o mal, ser dono de tudo. Ô Padre Fernando, será que hoje a gente ainda tem esse pecado? Agora trazendo o Evangelho para o nosso dia a dia. Tem, quer ver? Ninguém de nós aqui gostamos do não. Já notou isso? E hoje mais ainda na nossa sociedade, né? Quando você está falando sim, todo mundo é seu amiguinho. Fala não. Começa a falar não para você ver. As pessoas voltam a cara para você. Você começa a já não ter tantos amigos como tinha. Não sei se isso é amigo também, né? Só aceitar sim. Interessante, né? Como que nós, dentro de nós não aceitamos não. Que no fundo, o pecado de Adão e de Eva está aqui dentro. A gente quer ser Deus. A gente não quer ser criatura. A gente realmente não se coloca na condição de imperfeições. A gente se acha,
Já notou que a gente, na comparação nossa, a gente sempre o outro é piorzinho? Não, eu sou melhor. Então, esse DNA nosso é algo muito presente, já desde criança até o mais velho. Sempre o DNA do pensamento que eu sou melhor do que todo mundo. E quando acontece algo comigo, né, muitas vezes eu me coloco como Deus. Então, eu me sinto o centro do universo e coitado de quem está lá embaixo. Coitado. Então, esse foi o pecado do homem. É muito interessante o pecado, a tentação de Jesus. Primeiro que muda, né, a tentação de Jesus, porque a primeira tentação, o tentador fala para Adão e Eva: olha, vocês têm que ser Deus. Então, levando o homem à grande tentação dele ser Deus. Agora, a tentação de Jesus, primeiro que acontece num lugar muito diferente. Primeiro que é num deserto. Um lugar que perto de um jardim é feio, né? Não é um lugar tão bonito assim. E uma coisa muito interessante é a tentação que Jesus recebe o tempo todo. Foram 3 tentações. A tentação de Jesus não era para Jesus ser Deus. O contrário. Para que Jesus não fosse humano. Por quê? O diabo sabia que se Jesus assumisse a condição humana como ele assumiu e não desceu da cruz, por isso que a gente foi salvo, era o fim do demônio. Porque o demônio conseguiu com Adão e Eva, por pouca coisa. E vamos falar a verdade, conosco também, por pouca coisa, por causa de uma coxinha, muita gente que cai. Por causa de um chocolatinho desse tamanho, você cai. Por causa de um beijo, você cai. Jesus, olha que bonito. O tempo todo Jesus foi tentado a não ser humano. Primeiro, transformem essas pedras em pão. Então, colocando o seguinte: olha, Jesus, já que você é filho de Deus, para que você vai sofrer? Esses homens aí não prestam, não. Que o demônio mostrou, todo mundo mostrou nós, viu, gente? Não pensa que na hora que Jesus morreu não estava lá o nosso filme, não, que estava, viu? Sua vida já estava lá filmadinha. Então, mostrou sua vida, seu jeito de tratar as pessoas, o jeito de você achar que você é o dono da verdade, só você é melhor do que os outros. Aí mostrou todo esse filme. E o demônio falando para Jesus: tá vendo, Jesus? Bobagem, não seja homem não. Porque você pode transformar pedra em pão. Aí Jesus responde e traz para nós um significado muito interessante. Porque se a gente for trazer essa tentação para nós, é a tentação do passe de mágica, da gente realmente, quando a gente busca alguma coisa em Deus, a gente não quer fazer a nossa parte, a gente quer que tudo caia do céu, bonitinho, né? E a sua parte? Faça a sua parte. Você não reza, você é uma pessoa que não se dedica, você não é uma pessoa solidária. E como que você quer ganhar tudo bonitinho de Deus? Não, você tem que esforçar. E foi isso que Jesus mostrou. Por quê? Jesus morreu. Jesus desceu na mansão dos mortos. Jesus foi no lugar mais bonito, vamos falar assim, não sei se morte é bonito, né? Mas vamos falar assim, ele foi na mansão dos mortos. Jesus foi no pior lugar que existe, Jesus foi e nos resgatou. Então é interessante que depois Jesus mostra para o diabo que pelo contrário, que ele seria humano, ele passaria pela morte. Então, para a gente entender a morte de Jesus, então pela morte de Jesus nós fomos resgatados. Então, se hoje a gente tem vida e hoje nós estamos celebrando aqui, foi pela morte de Jesus. Foi por ele não ter caído nesse pecado de ter transformado pedra em pão. E Jesus partilhou. Então, a grande vida de Jesus é a vida da partilha. Então, para a gente vencer esse pecado, nós temos que parar de
de acumular na nossa vida e partilhar mais, ser mais generosos. Porque às vezes a gente é muito pão duro em tudo, né? No dinheiro e em sentimentos. Então a gente tem que ser mais generoso. A segunda tentação de Jesus: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Então, para Jesus usar o prestígio, né? Já que você é filho de Deus, aí o nosso pecado, né? Você sabe com quem você está falando? Né? Então, às vezes a gente usa o cargo, usa o poder dos dons que nós temos para o nosso jeito, o querer nosso, né? E dominar. O grave erro nosso é o domínio. Então é muito interessante que Jesus, ele recusa e ele fala, pelo contrário, eu vou ser obediente ao projeto de Deus. Eu vou passar por tudo isto para que o povo se torne livre. Eu não vou usar o meu prestígio. Que Jesus podia ficar fazendo milagre o tempo todo. E Jesus não quis ser milagreiro. Interessante. Eu já falei isso aqui na igreja. Jesus não quis ser milagreiro. Por quê? Porque é uma tendência humana do mais fácil. A gente opta pelo mais fácil. O povo faz passarela, de vez em quando eles furam lá a passarela para poder ir para o mais fácil. Tudo, né? Alguns caminhos. Nós somos danadinhos, gente. A gente quer sempre dar um nó cego. Se puder ser o mais fácil, nós vamos. Olha a cola, né? Quem é aluno, vocês não colam, mas olha para você ver, que é o mais fácil. Não quer estudar, não. Quer colar, né? Quem não cola não sai da escola, né? Uma falta de ética danada, né? Quem não cola não sai da escola, né? Sai sim. Então, as pessoas, né? Isso é fraude, né? E a gente fala tanto da Dilma, da Anastasia e o pecado, né? É muito bom falar dos outros, né? Mas de vez em quando a gente tem que... A gente frauda, né? Na maior cara dura, né? Então, e culpa os outros, né? Imagina você lá também, né? Diante do mundo aquele monte de dinheiro, né? O que você faria? Igual os mensaleiros também, né? O que você faria, hein? Não sei não. Eu acho que muitos aí estariam presos também. Então, aí vem a última tentação. Eu te darei tudo isto se cair de joelho para me adorar. Um dia eu ouvi uma reflexão muito interessante sobre isso do brasileiro, que muita gente às vezes se revolta, é porque não era ele que estava lá no lugar do outro, né? Não é pela besteira de roubar, de ser não. Porque às vezes está com raiva, porque se fosse ele estava querendo estar lá no lugar para poder ficar com o bolso cheio de dinheiro, né? São as críticas aí que o pessoal faz da nossa cultura brasileira. Então, eu te darei tudo isso se cair de joelho para me adorar. Então, tem gente que já está caindo de joelho por bobagens. Então, o diabo mostrou para Jesus o mundo, o poder, né? Eu acho que aí está a nossa fraqueza, o poder. Como que nós gostamos de mandar, né? Como que nós queremos ser o centro do universo, o domínio, em tudo, né? Em tudo. Aí Jesus se coloca como servidor e não como mandão, né? Porque às vezes a gente gosta de ser muito mandão. É esse pecado que está em nós. Eu sou grande, sou superior. Então é esse pecado que a gente está sempre... Eu sou mais bonito. Não, sou mais bonito que você. Então assim, sempre a gente tem aquele pecado de querer ser mais do que o outro. E por isso que às vezes a gente faz bobagem nessa vida, por isso. Porque às vezes você já tem tudo, está feliz, mas você tem que parecer para o outro que você é melhor. Seu carro é melhor. Mas peraí, seu carro é igual, o motor é igual. Ah não, mas agora... Por isso que as empresas trocam, viu gente? Às vezes o carro é o mesmo, só trocam a lanterna. Não, mas o meu carro é 2014. 2014, 2014. Porque o seu é 2013, 2014. Mas o meu é 2014, 2014. Já tá 2015, né? Então, olha pra você, umas bobagens, né? E tem gente que joelha para isto. Umas bobagens. Se o carro está andando, se é 2013, 2014, novinho, motor ali. Mas não, é engraçado essas coisas, né? Como que a gente cai? Jovens, fiquem espertos. Porque nós adultos caímos por umas bobagens.
Não, agora tem essa bolsa chiquérrima. Não, mas eu já tenho essa bolsa. Não, mas essa fivela é diferente. Então você tem que ter cada uma fivela. Eu lembro uma vez a Nike lançou um tênis igualzinho, mas no fundo tinha uma bolinha que era clarinha. Então os jovens queriam que na hora que andava mostrava um pouquinho aquela bolinha clarinha. Gente, então umas bobagens, né? Por quê? Eu tenho, você não tem. Porque eu sou melhor do que você. Então eu tenho. É o pecado, né? Então, tudo isso que eu falei é uma coisa muito bonita de Jesus. Então, Adão e Eva, Deus. Jesus, homem plenamente. Por quê? Aí fica o final de tudo isso que eu queria falar para vocês. Jesus não desanimou do homem. Então, meu irmão, minha irmã, que tudo seja feito nessa quaresma sem desanimar das pessoas. Acho que o grande pecado do mundo hoje, as pessoas estão desanimando uma das outras. É muito bom a gente ter o cachorrinho da gente, muito bom a gente ter o gatinho, boizinho, cabritinho, tudo é muito bom a gente ter, mas são animais. Melhor ainda é conviver, é estar com as pessoas, com todas as dificuldades. Jesus viveu humanamente. Jesus foi homem plenamente, venceu, foi obediente. Que sejamos assim também nessa quaresma. Que todas as penitências nos fortaleça. Fortaleça o nosso coração para a gente não ficar caindo de joelho por bobagens. Porque é muita bobagem nessa vida. Que a gente cai de joelho. Depois é difícil levantar. Porque o pecado é isso, né? Ele vem, parece que é bonito, mas depois as consequências são desastrosas. Pode acreditar nisso. É sempre bonito, mas depois é uma feiura. Então que Deus nos ajude a ter essa consciência. Louvado seja sempre o Cristo Jesus.